Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre os resultados Bethesda 1, Bethesda 3 e Bethesda 4, que são os resultados indeterminados de uma punção de tireoide. O nódulo na tireoide, a maioria deles são benignos, a maioria deles são pequenos, não vai ser necessário nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nenhum procedimento. A conduta é apenas acompanhar. Mas quando o nódulo tem um certo tamanho ou tem algumas características, faz sentido a gente avançar na investigação, porque a gente não pode deixar passar um câncer de tireoide. Aquele nódulo, se ele for câncer, ele tem que ser tratado, tem que ser feita a remoção desse nódulo através de uma cirurgia para que a pessoa fique curada desse câncer. Mas a gente não vai tirar a tireoide de todo mundo, não vai tirar todos os nódulos porque não tem benefício. A maioria dos nódulos, como eu falei, eles são pequenos, benignos e não causam nenhum mal, não são nem um pouco perigosos. Mas o câncer de tireoide, esse já tem um certo nível de preocupação. Esses a gente tem que tirar. Então, para conseguir separar, conseguir identificar se é maligno ou benigno, nós usamos o exame de ultrassom, que já dá muita informação, e o segundo exame, nessa investigação do nódulo, seria a punção, que é uma espécie de biópsia. A gente introduz uma agulha, aspira algumas células e olha no microscópio. Esse resultado da punção, ele tem essa classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6, mas não é uma gradação, não é cada um é pior do que o outro. São resultados indistintos que tem cada um uma interpretação. Então, Bethesda 1 é quando vem pouca célula, não dá para saber o que é, tem que repetir a punção. Bethesda 3 e 4 veio uma quantidade boa de células, mas o médico patologista não consegue separar maligno do benigno. As células estão alteradas, mas não chega a ser um alterado que parece um câncer. Pode ser maligno, pode ser benigno. Em geral, Bethesda 3, a conduta é repetir a punção. Bethesda 4 já se fala em cirurgia, mas tudo isso a gente tem que analisar dentro do contexto. Tem que olhar o tamanho do nódulo, o aspecto e o resultado da punção e da segunda punção e a opinião do paciente, a opinião do médico, para decidir o próximo passo. Se é apenas acompanhar, se é fazer a cirurgia. Esse próximo passo ele é importante porque se você decide acompanhar um nódulo que é um câncer, você pode acabar perdendo um certo tempo até tratar, ou se você decide fazer a cirurgia, essa cirurgia ela pode ser desnecessária se você tirar uma tireoide que não tinha uma doença maligna, né? Se era uma tireoide pequena. Então essa interpretação ela é extremamente importante e o ideal é que seja feita por um especialista nas doenças da tireoide, que é cirurgião de cabeça e pescoço ou endocrinologista, tá? Então o meu intuito desse vídeo aqui é falar um pouco sobre esses resultados indeterminados e eu quero trazer aqui alguns comentários que eu achei interessante num post que eu fiz semana passada no meu Instagram sobre nódulos indeterminados. É um novo tipo de vídeo aqui do canal. Então aqui está o meu Instagram, para quem não conhece, Dr. Jonatas Catunda, posto muito conteúdo bacana por lá, e eu fiz esse vídeo sobre punção de nódulo com resultado indeterminado. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente ir vendo os comentários, né? Ver se fica legal na tela. Ótimo. Então vamos lá. Aqui o comentário da Juliana. Fiz punção nos 2 nódulos, deu benigno, porém precisei fazer cirurgia devido ao tamanho dos nódulos. Mas quando fui fazer a cirurgia foi descoberto outro nódulo pequeno que estava escondido e no final era maligno. Então esse tipo de nódulo é o chamado achado incidental. Um dos motivos que indicarmos a cirurgia, a tireoidectomia em pacientes que têm vários nódulos grandes é porque às vezes a quantidade de nódulos grandes pode acabar escondendo um nódulo pequeno, como o que aconteceu na Juliana. Tinha um nódulo maligno que estava lá perdido no meio de uma tireoide alterada e no final era câncer, e se não tivesse operado, esse câncer poderia progredir silenciosamente ou até se espalhar para os linfonodos do pescoço. Então é algo que a gente tem que investigar. Vamos lá, outra pergunta, deixa eu pegar uma pergunta aqui da Ravit. Descobri 2 nódulos 4,7 milímetros e outro 31 milímetros. O médico mandou só o maior. O menor, que é mais preocupante, não vai funcionar. É normal aguardar o mais preocupante crescer? Então vamos lá. Aqui a gente está falando de nódulos de meio centímetro. 0,5 centímetros é um nódulo muito pequeno. Desse tamanho, até para colocar a agulha dentro dele, existe uma dificuldade técnica, porque o nódulo é do tamanho de um carocinho de arroz. Para você colocar uma agulha dentro dele e coletar material suficiente, a chance do resultado não vir confiável é alta, e nesses casos depende muito do aspecto, né? Em geral, o câncer de tireoide não é uma doença agressiva ao ponto de a gente ficar super, hiper, mega preocupado quando acha o carocinho muito pequeno. Então é sim acompanhar, né? Esperar um tempo, ver se ele cresce um pouco, se aparecem novas características, ou se é um câncer que é muito pequeno e que não cresce, esse dificilmente vai matar, né? Mas é algo avaliado caso a caso. Então vamos lá, eu pego aqui um resultado mais de nódulos indeterminados, né? Pergunta da Daniela. 3 anos fiz a punção, Bethesda 2. Há um mês a médica pediu para fazer a punção porque o nódulo que era de 3 centímetros cresceu para 3,6. Resultado Bethesda 1, inconclusivo. E agora? Então,
Como eu falei, o resultado do Bethesda 1 é um resultado que não veio célula suficiente. Em geral, nesses casos, a conduta é repetir a punção, é fazer uma nova punção para ver se vem mais células. Um comentário aqui, o nódulo de 3 centímetros, ele já começa a ser um nódulo que pode causar uma distorção no pescoço, já pode ter um tamanho considerável. Então, nesses casos, a gente já começa a pensar em cirurgia, ainda mais em um nódulo que está crescendo, era 3 centímetros, passou a 3,6. Então, em geral, casos assim, a gente pensa na cirurgia, mas é interessante repetir a punção para quando você entrar, começar a cirurgia, você já ter uma boa noção se ele é maligno ou benigno, né? Já ter uma certeza maior. Pergunta da Gabriela. 3 punções indeterminadas, nódulo sólido e hipoecóico. Em outubro estava 3,8, em dezembro 4,5. Decidiu tirar a tireoide. Ela não fez ainda a cirurgia. Vamos lá. Era interessante a gente tivesse a cirurgia. Comentário da Tatiane. 3 nódulos biopsiados, deles deu Bethesda 4, fiz o exame molecular MIR-Type, reclassificou para Bethesda 2. Não fiz cirurgia, é um nódulo de 1 centímetro, faço acompanhamento. Posso ficar tranquila? Então, os testes moleculares, eles existem para dar uma informação a mais, se o nódulo é maligno ou benigno. A grande questão sobre esses testes é que eles são testes novos, ainda estão sendo pesquisados e eles não possuem uma acurácia de 100%. Então, mesmo que o teste diga, é Bethesda 2, né, ao invés de ser um Bethesda 5 ou 6, a gente não tem como ter certeza. Então, no final, sempre vai ser importante acompanhamento com o especialista para decidir o melhor momento de intervir, se vale a pena confiar nesse teste ou não. Eu já peguei atendendo diversos pacientes, eu atendo pacientes não só aqui em Fortaleza, onde eu resido, mas também faço as consultas online. Então, eu pego pacientes que fizeram um teste, no final fizeram a cirurgia, o teste estava errado, ou para mais ou para menos. Peguei diversos casos nesse mesmo sentido. O teste de 70% de chance de ser maligno, quando opera descobre que era benigno, 70% de chance de ser benigno e no final era câncer. Então, a gente tem essa limitação dos testes diagnósticos para os nódulos na tireoide. Às vezes o nódulo tem todas as características de ser benigno e se ele estiver crescendo, faz a cirurgia e descobre que na verdade era um câncer. Já operei pacientes com punção benigna, congelação benigna e que no final era um câncer. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de cenário, saber que existem as limitações e o mais importante é não deixar passar um caso assim, né? É já indicar a cirurgia quando tem alguns sinais de alarme, dependendo do aspecto do nódulo, dependendo do resultado da punção, resultado do ultrassom, tá? Então é algo que pode acontecer, não é um teste o que a gente confia cegamente. Pelo menos eu não confio cegamente, eu evito solicitar porque ele não dá essa resposta que o paciente quer. Aqui uma pergunta interessante, eu vi os comentários muito bons, né? Tá aqui. Pergunta da Neuza Aparecida. Estive nessa situação. 3 nódulos, um deles deu indeterminado, fiz punção por 4 vezes e nada. No final ainda estava crescendo, no último conseguiu determinar e foi feita a biópsia. 8 anos assim, no final era câncer de tireoide. Vou operar nesse mês de fevereiro. Então, esse tipo de cenário é o que eu vejo acontecer em alguns pacientes. Paciente 8 anos acompanhando um nódulo que no final era câncer, né? Mas só soube depois que repetiu a punção. Às vezes o paciente acompanha nódulo na tireoide com clínico, com ginecologista, com cardiologista, quando na verdade deveria estar acompanhando com quem tem experiência em problema da tireoide. Às vezes deixa passar algo que claramente tem benefício em fazer a cirurgia, né? Vamos lá, mais um comentário interessante. Pergunta da Elaine. Fiz PAF, deu inconclusivo, nódulo 3.5, Bethesda 3, lobo direito e outros 2 lobos esquerdos. Cirurgião indicou tireoidectomia. Então, nódulo de 3,5 centímetros já tem um tamanho considerável, sendo Bethesda 3 um resultado inconclusivo, isso fortalece, né, a indicação da cirurgia. Se você tem um nódulo grande e não sabe o que é, se esse nódulo grande for um câncer, é um câncer que ele tem um risco potencial de se espalhar para os linfonodos. Quanto maior o nódulo maligno vai crescendo, maior a chance dele ter mutações que dão habilidades a ele, habilidades para se espalhar para os linfonodos, e um dia, devido ao tempo que ele teve para progredir, ele pode se espalhar para vários locais do corpo. Isso é algo que acontece no câncer de tireoide, geralmente nas pessoas que têm mais idade, 70, 80 anos, em que o câncer de tireoide teve muitos anos, muitas décadas para crescer e amadurecer e sofrer mutações que deram essas habilidades. Então, o câncer de tireoide, em geral, em pacientes jovens, ele tem um excelente prognóstico. Em pacientes com mais idade, ele pode ser mais agressivo e ele pode matar. É algo bem raro, mas eu agora trabalho no hospital público, que é o maior hospital público do estado do Ceará, e a gente pega casos de câncer de tireoide bem avançados, pacientes que ao longo dos anos foram lutando com o câncer e ele foi ficando cada vez mais agressivo, e às vezes, eventualmente, a gente se depara com casos que não tem mais o que fazer de tão avançado que é a doença.
Então isso pode acontecer sim, câncer de tireoide ele pode matar, mas é algo bem raro. Geralmente envolve anos de descuido ou do paciente ou do sistema de saúde que deixou algo progredir a um tempo que não merecia, deveria ter sido tratado bem mais cedo, né? Então, pessoal, acho que é isso. Já vi aqui muitos comentários bem interessantes sobre esse problema, né? Deixa eu tirar isso daqui que eu ainda estou apanhando aqui do computador. Cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Então, eu espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo, lendo os comentários, né? A minha ideia aqui no canal é aumentar o conteúdo. Eu tenho notado que no YouTube há uma escassez de vídeos da minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, e um tema que tem me chamado a atenção, que eu tenho visto cada vez mais mensagens, é nódulo na tireoide. Eu fiz até uma enquete aqui no YouTube esses dias, perguntando quais temas vocês queriam mais ver aqui no YouTube, e nódulo na tireoide está lá em primeiro lugar. Então, nesse próximo mês, vou produzir mais vídeos sobre esse assunto, tá? Vão ser vídeos na terça-feira, o vídeo ao vivo, quarta, quinta e sexta, vídeos novos gravados, que vão ao ar sempre às 8h30 da noite. Então, já cheque aí se você está inscrito no canal, já curta esse vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Comenta aí como é que tem sido a sua vida com o nódulo na tireoide, os resultados das suas punções, os resultados da sua cirurgia. É interessante para ver esse engajamento, né? E me conta se você gostou desse formato de vídeo para a gente continuar fazendo esses vídeos, trazendo comentários lá do Instagram ou até aqui do YouTube, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!